Lição 27, página 63 do Book 2, livro 2, Essentials. Temas da lição número 1, as, adjective as, comparative of equality, comparativo de igualdade. E número 2, will, para emotional predictions. Vamos direto para a gramática preview. O primeiro tema, as, adjective as, o comparativo de igualdade, é uma fórmula. Nós indicamos ideias semelhantes para dois elementos. Veja o primeiro exemplo. Corsa costs $7,000, Go costs $7,000. Podemos dizer que Corsa is as expensive as Go, ou seja, o Corsa é tão caro quanto o Go. No segundo exemplo, Márcio is 20 years old, Glaucio is 20 years old. Márcio is as old as Glaucio. Então vejam, estamos dizendo que Márcio tem 20 anos de idade e o Glaucio tem 20 anos de idade. Portanto, podemos dizer que Márcio é tão velho quanto o Glaucio. Então essa fórmula as, adjective as, é exclusiva para adjetivos, como a própria formulinha mostra, tá? Indicando equivalência para as ideias. Vamos nos movimentar ali para a página 64, onde você vai ter exemplos. Novamente, vamos falar com o primeiro exemplo de idade. E você vai usar a fórmula as, no meio adjetivo, e depois outro as, para formar novas sentenças. Veja o exemplo. Jack is 20. Paulo is 20. Dizemos que Jack is as old as Paulo. Ou seja, Jack é tão velho quanto Paulo. Na letra A, vamos só dar uma olhadinha aí. Susan is 5 feet 7 inches. Joanna is 5 feet 7 inches. Quando você vê um número com um apóstrofe, uma possível abreviação aí é a palavra pé. Pé é uma medida que tem aproximadamente 30 centímetros e é formado por 12 polegadas. Uma polegada é representada por dois apóstrofes, como você vê ali, ó. Susan is 5 feet, então 5 pés, e 7 inches, 7 polegadas. Uma polegada tem o valor de 2,54 centímetros. Então, se você multiplicar 7 vezes 2,54, você vai chegar no seguinte resultado. 17 centímetros e 78. Tá? Então, você soma 17 centímetros ao quê? Aos 5 pés. Um pé, não falei que tem um pé, tem 30 centímetros. São 5 é 1,5 m, mais os 17,78 centímetros, então você vai chegar a 1,67 m, tá? Aproximadamente. Então esse é o jeito que a gente calcula, tá? Quando se fala de pés e polegadas. Só um adendo aí. Portanto, se a Susan é 5 feet 7 inches e a Joanna também é assim, como é que vai ficar a sentença? Susan is as, olha o adjetivo em parênteses, tall as Joanna. Portanto, Susan é tão alta quanto a Joanna. Agora você veja os adjetivos em parênteses e resolva as próximas sentenças, tá? Muito bem. Não apenas lembre o seguinte, na aula passada nós usamos a fórmula the same, né? Então, a fórmula the same é usada para substantivos. Por exemplo, the same car, o mesmo carro. Agora, John and Mike have the same car. O John tem um Fusca, o Mike tem um Fusca, então eles têm o mesmo carro. Agora, hoje não, a gente está dizendo que as, adjective as, nós vamos comparar as qualidades. Vamos dizer que o carro do John tem 10 anos de idade, o outro também. Você vai dizer que John's car is as old as Mike's. Só um adendo aí. Vamos nos movimentar para o próximo tema, que na página 65. A utilização do verbo auxiliar will para indicar futuro e trazer a ideia de previsão emocional. Veja o exemplo. You will get a new job next year. Or you will have 3 sons. Você está vendo aí que a página 65, na ilustração, a moça está consultando aqui uma vidente, né? A gente chama em inglês de fortune teller. Uma pessoa que é adivinhadora aí, adivinha o futuro. A gente sabe que isso não é muito confiável, né? Mas se ela tiver que fazer qualquer previsão nessas bases aí, vai ter que ser com o will, porque ela não tem fundamento para fazer uma previsão racional. Previsão racional foi aquela da aula passada. Lembra daquela figurinha? O homem está andando, tem um buraco logo à frente dele, ele não está prestando atenção.
Nós podemos prever, olha, se ele não se cuidar, se ele não desviar, ele vai cair. Então, nós fazemos essa previsão baseada naquilo que estamos vendo. Nós podemos prever de acordo com o andar da carruagem, mais ou menos, estamos fundamentando aí a previsão. Agora, quando a previsão é assim muito fora de qualquer base, então aí vai ter que ser com o will, tá? Então essa é a primeira grande diferença. Vamos falar agora um pouquinho dos aspectos fonéticos, né? Como é que é a contração? Você não vai ver normalmente as pessoas falando I will go, I will work. Não é assim. Você vai ouvir assim, ó, I'll go, I'll work, she'll be here. Então, I will fica all, she will, she'll, they will, vai ficar they'll go with me, they'll go with me. Então, nós vamos ver em aula um pouquinho mais essa questão de pronúncia, mas lembre-se disso. E se for negativo, é muito comum nós contrairmos o will plus not e vai ficar will not, vai ficar contraído won't. Então, eu não trabalharei amanhã. I won't work tomorrow. Ela não vai estar aqui. She won't be here. She won't be here. Tá bom? Então, lembre-se das contrações. Na página 66 tem lá algumas previsões para você fazer. E eu acredito que todas elas serão com will, viu? Porque você vai... Bom, primeiro, antes das previsões, tem o primeiro exercício, mude das sentenças seguintes da afirmativa para a negativa. Olha o exemplo. Ferrari will win next year. Negativa, Ferrari won't win next year. E aí você tem várias na forma afirmativa, até a letra F. Passe para a negativa seguindo o exemplo. Número 2. Change the sentence from affirmative to interrogative. That horse will be the first. Question. Will that horse be the first? Bom, você viu aí que é só deslocar o verbo auxiliar lá para frente da sentença e a gente faz uma pergunta, tá? Agora sim, as previsões estão na página 67. Então, eu tenho algumas perguntas, né? E você vai, baseado na sua realidade, vai responder a essas perguntas usando uma das expressões abaixo aí. Vai depender do grau de assertividade da sua resposta. Por exemplo, olha o exemplo. Where will you live in 10 years from now? Onde você vai morar daqui a 10 anos? Eu respondi, I think I'll live em São Caetano do Sul. Mas poderíamos dizer, olha um pouquinho acima do exemplo. Eu poderia dizer, I will live em São Caetano do Sul. Or I'll probably live em São Caetano do Sul. Eu preferi usar a terceira forma ali, I think I'll live em São Caetano do Sul. Então depende aí do grau de assertividade, como é que você está sentindo. Aliás, will é muito utilizado com bases emocionais, né? Nós sentimos o que estamos falando. E você? Responda aí as perguntas A, B, C, D. Where will you live in 10 years from now? Tá bom? Página 68 tem uma ilustração aí apenas de um camarada querendo saber o futuro dele aqui com a fortune teller, que ela está cobrando $5. Pois por curiosidade você dá uma lida, tá? Até a próxima lição.